Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar do TGBS Brasil, do The Global Biodiversity Standard em 2026. Eu sou Luiz Vaqueiro, sou coordenador regional do TGBS Brasil e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o alinhamento estratégico e sobre o futuro da restauração e a biodiversidade no país. Essa é uma conversa pouco breve para esse tema que é tão complexo e extenso, mas acredito que muito interessante também. Então, fiquem à vontade, nós temos o chat também. Fiquem à vontade para mandar as perguntas e para interagir, falar de onde vocês são, enfim, fiquem à vontade e vamos começar. Então, por favor. Legal. Macedo, isso, muito obrigado. Vamos começar então. Bom, inicialmente vou explicar um pouquinho o que é uma introdução bem rápida, o que é o The Global Biodiversity Standard para vocês, só para vocês entenderem um pouco, mas fiquem à vontade também para mandar perguntas e para acessar nossos conteúdos, entrar em contato com a gente para conhecer um pouco mais a fundo o que é o The Global Biodiversity Standard. Bom, o, eu vou chamar o The Global Biodiversity Standard de TGBS, então é mais fácil para todo mundo e também é mais simpático, eu gosto dessa alcunha. Então vamos lá, pessoal. O TGBS é uma certificação internacional focada na biodiversidade. Então, ela reconhece projetos e iniciativas que promovem o aumento na biodiversidade. Ela foi criada encabeçada pelo BGCI, que é uma rede internacional de jardins botânicos, tem mais de 800 instituições pelo mundo, com especialistas em restauração, em botânica e em outras áreas também relacionadas. E ela foi criada por uma coalizão de parceiros pelo mundo todo, especialistas em biodiversidade, em restauração e em gestão da terra e do solo. Foi encabeçada pelo BGCI, pelo SER, que é a Sociedade de Restauração Ecológica, mas com todos esses parceiros que ajudaram a desenvolver o framework do TGBS e toda a estrutura para a gente desenvolver a certificação. E também foi testada e aprimorada pelos hubs, né? São os parceiros especialistas locais que atuam com o TGBS pelo mundo. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre quais são as áreas, né, que a gente fala da certificação, que a gente certifica. Nós queremos esse framework global, mas que ele se adapta a todas as situações e realidades pelo mundo, quando a gente fala de biomas, ecossistemas e vegetação. No Brasil, nós podemos certificar e avaliar áreas em todos os biomas que nós temos aqui, né? Então, nós desenvolvemos uma certificação que é uma estrutura, né, um framework que ela tem várias ferramentas para a gente se adaptar a cada realidade da vegetação e cada local e cada particularidade do local que nós estamos avaliando. Ela é uma certificação voltada em diferentes fases do projeto, então esse projeto pode estar desde no seu planejamento, então nós certificamos e avaliamos as ações que existem nesse projeto desde o começo, através do plano certificado, ou para projetos que estão numa fase inicial ou em estágio avançado. Dentro deles, nós avaliamos e consideramos diferentes níveis de certificação e de atuação também, tá? E de iniciativas dentro do projeto. Essa daqui são as certificações que a gente tem, então, a certificação para o plano certificado, para pré-certificação, que é para projetos com menos de 10 anos, e para os projetos que já têm resultados positivos para a biodiversidade. Nós dizemos que ela é pré-certificação porque normalmente os projetos que estão começando não têm um impacto tão grande na biodiversidade, ou então essa biodiversidade ainda não começou a ter resultados efetivos que se enquadrem seja nessa avaliação. Então, por isso que a gente avalia até esses 10 anos iniciais como uma pré-certificação. E aí, daí para frente, a gente já avalia como um projeto completo com todas as iniciativas. Como que funciona, né, o TGBS? Então, primeiro,
interessado faz essa candidatura online, pode entrar em contato com a gente ou direto na nossa plataforma, vai enviar os dados e cadastrar todo o projeto lá. Sendo aprovado essa etapa, o Hub, o secretariado, desculpa, internacional, ele primeiro avalia e entende se essa candidatura fere algum dos pontos da lista de exclusão ou não, e passando dessa análise, é encaminhado para os hubs fazer essa análise também dos dados e dar continuidade à avaliação toda. Nossa equipe faz desde da coleta de dados secundários sobre a área, todo o levantamento, modelos de referência, até ir para campo e também com a análise de sensoriamento remoto. E com a equipe em campo fazemos essa avaliação também. Com os dados que nós geramos em campo, nós fazemos uma análise estatística dentro do nosso sistema e, de acordo com o desenvolvimento do projeto dentro da certificação e com os critérios que nós avaliamos, é gerada uma pontuação. E com essa pontuação ela é enviada para o secretariado. Lá ela também é verificada por revisores do secretariado e também independentes para poderem ser certificados. E, dependendo da pontuação, ele sim pode ser certificado esse projeto dentro daqueles níveis que nós falamos, tá? Então, ela é uma certificação que ela tem a duração de 5 anos e ela é reavaliada após 5 anos. E durante esse tempo de 5 anos também ela tem um período de monitoramento, também alguns pontos de aqui com a nossa equipe, tá? E, em paralelo à certificação, nós trabalhamos também com a mentoria, tá? Ela é totalmente independente da certificação, que é essa parte que nós vamos focar hoje, falar um pouco mais sobre a mentoria também ao final da conversa com todo mundo aqui. O TGBS é baseado em 4 pilares, tá? Então são os grandes 4 pilares que permeiam toda a certificação, que são os benefícios sociais, então desde geração de renda até todo o envolvimento dos stakeholders, a gestão adaptativa e monitoramento, a integridade do ecossistema e também o nível de proteção da biodiversidade, não só a questão legal de proteção ou não, mas as iniciativas de gestão que protegem a biodiversidade da área. Esses 4 pilares são baseados nesses 8 critérios que nós temos, que eles foram desenvolvidos a partir das 10 regras de ouro para a restauração e também são baseadas em alguns dos critérios e standards do mundo sobre biodiversidade e stakeholders, tá? Não vou me aprofundar neles agora, mas nós temos alguns materiais bem interessantes, também temos alguns webinars falando sobre esses pontos que vale a pena também, se você se interessar, conhecer um pouco mais. Só explicando um pouquinho como que nós desenvolvemos essa metodologia, né? Então, nós passamos 2 anos de pesquisa e desenvolvimento, além de 1 ano a mais fazendo toda a validação dessa metodologia em campo. Depois dessa validação, ela passou por uma consulta técnica com mais de 40 especialistas internacionais, independentes. Tá? Nós estamos em mais de 100 áreas pelo mundo, tá? Em 6 países, que foram os países iniciais nos hotspots, que é o Brasil, Peru, Uganda, Quênia, Madagascar e Índia. Então, foram avaliadas em frente a diferentes situações também, não só de restauração, áreas de agrofloresta, áreas de agricultura regenerativa também, tá? Então, ela é baseada em mudanças, tá? Em algumas avaliações de mudanças na biodiversidade, como os padrões da Sociedade de Restauração Ecológica, os padrões da Traffic da Plan Vivo na questão social e também na parte de gestão adaptativa da década de restauração ecológica. Nós temos esse manual publicado em diversos idiomas, então em inglês, francês, espanhol e português, e isso também está sendo traduzido para outros idiomas do mundo, tá? Nós temos um aplicativo que é desenvolvido para padronizar a avaliação em campo dos avaliadores, relatórios e anexar as evidências, e nós temos mais de 200 certificadores, avaliadores treinados pelo mundo. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa metodologia a fundo, pode fazer o download do nosso manual aqui no QR Code ou então entrar no site do TGBS, que é o www.biodiversitystandard.org, e aí tem lá a abinha do Our Method, fala sobre que você encontra o nosso manual para fazer o download lá.
Só alguns pontos que são interessantes, né, sobre a certificação. Por que, que uma instituição ou um projeto pode se certificar, pode se interessar pela certificação, né? Então, para investidores e financiadores, é interessante porque é uma ferramenta que vai falar sobre mitigação de riscos e conformidade ambiental, vai falar sobre transparência e governança, porque ele serve como uma ferramenta auditável para os relatórios de ESG, então, com as ferramentas, o relatório TNFD, divulgação de impactos ambientais e outras diretrizes ESG. Para candidatos, também a certificação com projetos, ele trabalha com uma gestão adaptativa e também uma governança, oferece dados sólidos e inteligência territorial e também serve como valorização do ativo natural. Tá? Para as empresas também, com acesso ao capital ESG, reputação e governança, reconhecimento e transparência. E para os consumidores e a comunidade local, a garantia de que estão se envolvendo com projetos que têm consumo responsável, apoio às soluções biodiversas e também um impacto positivo para a natureza, o carbono e a qualidade de vida. Algumas das metas que nós estamos alinhados, né, então desde o Global Biodiversity Framework, as ODS, a década de restauração das Nações Unidas, e nós também somos indicados pelo TNFD, pela IUCN, como ferramentas de monitoramento da biodiversidade. Me empolguei aqui. Então, agora vamos falar sobre o nosso webinar, nossa série de webinars que se chamam Melhores Resultados para a Biodiversidade. E no episódio de hoje vamos falar sobre os ecossistemas funcionais construindo habitats além da vegetação. Se nós olharmos as notícias de hoje, nós vamos ver manchetes e notícias falando sobre números de restauração, milhões de árvores plantadas, hectares restaurados, os desafios, né? Nós temos as conferências internacionais e falam sobre diversas coisas que nós temos esses objetivos traçados lá. Mas a grande pergunta que fica disso tudo é, com esse grande interesse, esse grande movimento, nós estamos conseguindo atingir esses números com qualidade ou simplesmente atingindo os números de restauração? Nós temos várias informações nesse slide, mas gostaria de voltar um pouquinho que esse movimento todo de restauração pelo mundo todo começou nas conferências que nós temos, desde o Cannes Montreal até o Bonn, que lançou, né, o Bonn Challenge, o Desafio de Bonn, entre outras, que promoveu um grande movimento de plantio, né? Então, foi esse movimento que as pessoas começaram, os projetos, as iniciativas, as empresas, os governos começaram a plantar árvores para atingir esses números. E de lá para cá a gente começou a entender e notar os resultados desse movimento ao longo do tempo. E aí nós começamos a entender que talvez não seja o melhor caminho e que nós precisamos de uma abordagem diferente. Que é esse caminho que trilhamos, estava levando muitas vezes a boas intenções e resultados ruins. Nós temos, sempre que a gente tem uma grande demanda, nós temos todos os tipos de projetos e iniciativas acontecendo pelo mundo. Então, nós temos projetos muito bons, com ótimos resultados para a biodiversidade, mas também temos projetos que não estão conseguindo atingir aqueles resultados, apesar das boas intenções. Por isso que nós falamos que o TGBS ele não certifica as intenções e sim resultados. Então, para promover e reconhecer esses projetos que têm esse impacto positivo na biodiversidade, que nós criamos o TGBS. Como nós do Brasil temos essa meta ousada, né, de restauração, na década de restauração aqui, nós precisamos ter bons caminhos e boas conversas e iniciativas para encaminhar para resultados positivos, né? Então, só um dado que é uma notícia que nós vimos que pelo mundo, só 12% dos projetos de reflorestamento para créditos de carbono tem mais de 10 espécies nativas. Isso é um dado que mostra que, primeiro, tem uma grande iniciativa para a restauração, então o mundo acordou para essa necessidade de restaurar e está vendo com outros olhos a biodiversidade, mas que nem sempre consegue ter os melhores resultados para a biodiversidade. Então, que isso traz uma pergunta que pode ser desconfortável, mas é que a gente precisa fazer. Será que estamos construindo nesses ecossistemas funcionais?
Então, recuperar ecossistemas exige o conhecimento local, planejamento ecológico e técnicas adequadas. E não há uma receita única para isso. Então, sem padrões e aceitos e verificações independentes, restauração corre o risco de ser superficial ou não atingir esses resultados. Monitoramento contínuo, indicadores claros também são essenciais para nós comprovarmos os resultados e também ajustar as intenções e intervenções, né? Então, o grande risco da nossa década não é mais a falta de intenção ou falta de dinheiro. O grande risco é o impacto negativo na funcionalidade ecológica. Então, falando um pouco mais disso, o Brasil, com essas metas ambiciosas na restauração, tem também uma grande responsabilidade. E para atingir essas metas, a gente precisa de padrões, capacidade técnica e um financiamento direcionado. Os investidores estão interessados, o mercado está focado nisso, está com os olhos voltados para também esse movimento, mas os investidores exigem métricas e a biodiversidade passou a ser um fator de risco e oportunidade nos portfólios também. Então, criando essa demanda por padrões robustos de avaliação. A transição também que nós estamos econômica para baixo carbono e a bioeconomia abre mercados importantes para os projetos de restauração, bem projetados, que geram emprego e valor agregado local também. Então, agora o desafio é esse, né, da qualidade e integridade. Nós precisamos sair um pouco das métricas simples e simplesmente dos números de cobertura vegetal para métricas de integridade ecológica. Então, onde a floresta funciona, a água voltou, a comunidade coexiste com a natureza. E para essa virada de chave, nós precisamos unir três grandes frentes que nem sempre se conversam ali, que é a ciência da conservação, né, que diz como a natureza funciona, o investimento de impacto, que diz onde o recurso vai, como ele deve ir, com garantias e seguranças, e a metodologia e a ciência também, que garante que a realidade bate com esses relatórios. E para ajudar a gente a falar um pouco sobre isso, nós temos três grandes visões complementares aqui. Então, primeiro o Felipe Feliciani, do WWF Brasil, que vai nos mostrar um pouquinho por que precisamos pensar na biodiversidade e na restauração com essa lógica ecológica e essa visão holística da restauração. A Antônia Burchard, da Ecosia, que é a maior ferramenta de busca ecológica do mundo, que vai trazer essa visão de quem financia e traz seguranças e garantias para o investidor. E também direciona seus investimentos em busca de um objetivo maior. E depois temos também o Dr. David Bartholomew, que é o CEO do The Global Biodiversity Standard, que ele traz o TGBS, fala um pouquinho sobre o padrão da biodiversidade e como que a gente transforma esses conceitos complexos em uma ferramenta de gestão prática do dia a dia. Então, vamos começar agora. Eu queria convidar o Felipe para falar um pouquinho sobre a agenda que ele direciona e coordena. Só, Felipe, antes eu vou falar um pouquinho sobre você. O Felipe Feliciano é biólogo, ele tem MBA em Desenvolvimento Sustentável, especialista em Planejamento Ambiental e Territorial pela Universidade de Rotterdam, na Holanda. Tem mais de 18 anos de experiência na gestão de projetos de conservação de espécies e áreas protegidas públicas e privadas. Experiência com programas de mobilização ambiental, desenvolvimento de políticas públicas, atuando em diversas organizações nacionais e internacionais do terceiro setor. Também atua na coordenação técnica de diversos estudos de levantamento de fauna para variados fins, espécies, em especial com foco em mamíferos de médio e grande porte. No WWF Brasil, ele lidera a estratégia de conservação de biodiversidade terrestre, atuando com paisagens estratégicas da Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica, coordenando projetos de promoção de coexistência humano-fauna e também programas de monitoramento de onça-pintada e suas principais presas. Atua também na consolidação das ações de restauração florestal dentro das áreas protegidas e coordena a estratégia de promoção de saúde e natureza em áreas protegidas. Atua na construção de parcerias e implementação de projetos em áreas estratégicas e apoiando a consolidação de metodologias científicas que fortaleçam a relação entre a saúde e a natureza. Depois dessa experiência extensa e interessante, vamos ouvir um pouco aí o que o Felipe tem para falar para a gente. Primeiro, obrigado, Felipe, por estar aqui e, por favor, fique à vontade.
Obrigado, Luiz. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento aí o Luiz, o David e a Antônia também. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, acho que é uma oportunidade também, né, da gente aproximar as áreas e os temas dentro desse componente todo que o Luiz comentou para a gente aí já no início, né? Acho que quando a gente fala de áreas e monitoramento de biodiversidade, é algo que precisa, sim, ser conectado cada vez mais. Né? Nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 8 anos, mais ou menos, que é o tempo que eu estou trabalhando aqui nessas agendas no WWF Brasil, já trabalhei com monitoramento em um pouco mais de 12 milhões de hectares de áreas protegidas e não protegidas, com variadas metodologias. Isso faz com que a gente entenda um pouco da complexidade do que a gente está falando, né? Em diferentes territórios, em diferentes biomas, em diferentes realidades. Então, acho que isso seguramente ajuda a gente a entender a importância de olhar para isso. Eu tenho alguns slides aí para orientar um pouquinho a minha fala também para a gente seguir na conversa. Então, assim, vou falar um pouquinho sobre essa conexão aí entre biodiversidade, conectividade, qualidade de ambiente, né? Como o Luiz falou, eu trago bastante essa visão de conservação na ponta, assim, de como que isso se conecta, né, de alguma forma, e como que a gente tem essa necessidade, eu não sei nem mais se a gente pode chamar de necessidade, ou talvez uma urgência, né, da gente construir essas paisagens que elas são funcionais para a conservação. Né? As metas de restauração, elas são excelentes, mas a gente precisa fazer com que essas áreas restauradas cumpram a função ecológica delas, para que isso não se torne simplesmente ali áreas vazias. A gente tem um processo grande de defaunação até em áreas com cobertura vegetal, o que dirá das áreas onde a gente está trabalhando em processos de restauração. E que bom, né, Luiz, que a gente fala em restauração. No dado que você colocou ali, falava em reflorestamento. Hoje, pelo menos, a gente fala em restaurar as áreas, não simplesmente em reflorestar as áreas. Já é um primeiro avanço, assim, né? Então, a gente traz esse componente que a gente começa a falar aí da fragmentação à funcionalidade. Então, a gente sai desse espaço onde a gente isolou áreas, né? E agora a gente está correndo atrás de reconectar essas áreas para que a gente consiga ter funcionalidade ecológica, né? Nessa escala de paisagem. Essa é a grande discussão. As grandes metas, elas vêm para isso, né? Para que a gente saia dessa escala de projeto e a gente consiga ir para essa escala de programas e para essa escala de paisagem. Eu entendo, assim, que a conservação no Brasil como um todo, aí, em diversas áreas que a gente está falando aqui, ela está numa nova fase. Ela não pode ser mais pontual como ela foi nos últimos anos, ela precisa ser mais sistêmica, ela precisa ser mais inclusiva, ela precisa ser mais justa, ela precisa ser muito diferente de como ela foi durante muitos anos. Não no Brasil, na verdade, acho que isso se reflete basicamente em todo o hemisfério sul, assim, né? Existe uma nova realidade de como que a conservação tem que ser liderada, orientada e assim gerida, né, em campo. Então, assim, o nosso desafio hoje ele não é apenas proteger as áreas, mas garantir que as paisagens funcionem ecologicamente. Criar uma área protegida, talvez, né, tendo, lógico, aí tendo em vista as devidas dificuldades de políticas, enfim, de criar uma área, ela pode ser superada quando existe vontade política, mas fazer com que aquela área desenvolva o papel, né, ecológico dela, talvez seja o grande desafio que a gente ainda precisa ter, assim. E a gente só sabe que essas áreas estão executando bem esse papel quando a gente monitora o que está acontecendo lá dentro. Né? Se a gente pega uma imagem de satélite de uma floresta, a gente não sabe o que está acontecendo naquela floresta. A gente não consegue saber da diversidade de fauna e de flora que está ali só por saber que existe cobertura vegetal numa determinada área. Né? Essa informação ela pode ser relativamente fria quando a gente quer saber de impacto real de ação de conservação. Então a gente precisa integrar a biodiversidade, a conectividade e a qualidade técnica do que a gente está fazendo naquela área. E mais, né, as pessoas que estão inseridas naquela área. Sejam elas técnicos, sejam elas as comunidades tradicionais, sejam as comunidades tradicionais que, de alguma forma,
vivem de algum recurso disponível naquela área. Então, existe uma complexidade socioambiental, quando a gente olha para esses temas, que nós precisamos encarar de frente, né? A gente precisa definitivamente abraçar isso de alguma forma, né? O Luiz falou um pouco do o Brasil como esse país, né, mega diverso, um dos mais mega diversos do mundo, né, as diversidades entre os nossos biomas, elas trazem essa riqueza de que a gente pode entrar no Brasil em qualquer lugar, em qualquer pedaço, né, de floresta, existe potencial de ser super diverso, mega diverso, isso é maravilhoso, né, algo que o Brasil permite, mas ao mesmo tempo ele é um dos países mais fragmentados que existe no mundo, né, salvo regiões mais isoladas, se a gente considerar biomas, né, com ocupação mais antiga, como a Mata Atlântica e o Cerrado, a gente vai ver assim, né, assim, taxas de fragmentação muito altas. E essas pressões elas não param, né? Pressões de desmatamento, pressões de conversão produtiva para a infraestrutura, as pressões de mudanças climáticas, que é algo que assim está sempre tem aumentado ainda mais o desafio de conservação dessas áreas. Então, por mais que a gente tenha recentemente alguma queda nas taxas de desmatamento, ainda é um grande desafio. A gente ainda perde floresta todos os meses, basicamente floresta ou, né, habitat nativo, assim, porque, né, o cerrado às vezes sofre, né, quando a gente fala de perda de floresta, as pessoas esquecem, né, que parece que o cerrado não está sendo desmatado e ele está sendo convertido, na verdade, né, então a gente precisa olhar para isso, e aí existem esses resultados diretos, que a gente perde habitat, então as espécies estão perdendo seus territórios, a gente começa a isolar populações e a gente começa a ter erosão desses processos ecológicos. Ao acontecer tudo isso, se a gente isola populações, se a gente fala aí, né, da minha área de especialidade dos mamíferos de médio e grande porte, por exemplo, isso tem uma sequência gigantesca de riscos para essas populações, que inclusive podem desencadear em extinção local, assim, o que a gente chegou a ver em vários territórios, principalmente em biomas mais fragmentados, assim. Então, a necessidade de se olhar para tudo isso, ela é urgente, né? E a gente precisa fazer com que dentro desse cenário as metodologias conversem mais e a gente tenha maior, assim, uma facilidade um pouco maior para entender o que está acontecendo. Então é isso, o problema central já não é só perder área, mas é perder essa funcionalidade ecológica, o que é muito difícil de resgatar e muito difícil de medir para saber se está sendo, né, se reestruturado ou não, né? Falar bem complexo, assim. Então a gente ter essa, né, eu falei um pouco, né, não basta ter floresta ou ter os remanescentes. A gente precisa garantir que essas áreas são capazes de sustentar populações viáveis, e aí populações tanto de flora e de fauna, a gente precisa garantir que esses ciclos funcionam, que as espécies conseguem, né, que as sementes conseguem germinar, que as espécies de fauna conseguem fazer o trabalho de polinização deles, ou de dispersão de sementes deles, tudo isso precisa ser, assim, tudo isso precisa acontecer de forma ordenada, para que o equilíbrio, que é a palavra mais simbólica da ecologia, esteja ali, né, assim, atuando e vigente, né, no território. Então a gente precisa garantir tudo isso, deslocamento, dispersão, fluxo higiênico, senão a gente começa a entrar num monte né, de outros, assim, um mamífero de grande porte, que não tem uma área, não tem um corredor ecológico funcional para se deslocar entre dois fragmentos, ele eventualmente vai se deslocar por áreas não florestadas e aí ele vai se expor a vários outros tipos de risco. Ele vai se expor a um conflito, porque ele pode cruzar uma área produtiva e ele pode ser abatido por retaliação dentro de um determinado território, ele pode se expor a um atropelamento, ele pode se expor a vários outros tipos a uma doença, porque ele pode se encontrar com um animal doméstico que pode passar para ele uma doença que ele não tinha, e aí a gente pode estar falando de um dos cenários mais críticos que existe, que é a retirada direta de um animal de grande porte da natureza. Quanto tempo demora para repor, por exemplo, uma onça ou uma anta na natureza? Né? O período geracional desses animais é muito longo. Isso faz com que a gente demore muito tempo para conseguir. Então, assim, perder um indivíduo de uma dessas espécies é muito sério. Né? Então, é isso que a gente fala. Quando a gente tem funcionalidade nos territórios, esse tipo de coisa é evitado ou, no mínimo, diminuído. O que no cenário que a gente vive hoje, diminuir já é muito bom, né? Pensando na complexidade dos desafios em que a gente traz. Assim, né? Então, a gente precisa olhar para esses conceitos chaves de conectividade estrutural, conectividade funcional e de permeabilidade na matriz.
para que tudo isso consiga acontecer em ambientes extremamente desafiadores como os que a gente vive, com as nossas cidades crescendo, com as nossas infraestruturas, nossas estradas, tudo isso crescendo o tempo todo, e a gente precisando de alguma forma manter esses territórios assim trabalhando aí de alguma forma, né? Então quando a gente pensa nas espécies prioritárias, assim, e prioritárias talvez não seja a melhor palavra, porque todas as espécies deveriam ser prioritárias, né? Mas algumas têm características ecológicas que fazem com que a gente traga elas, e aí eu coloco, né, o exemplo dos grandes felinos, porque assim eles indicam para a gente se um território está funcionando ou não está funcionando. Né, assim, então eles precisam de grandes áreas, eles precisam de paisagens conectadas, eles precisam de áreas com baixa pressão antrópica. E aí eu trago um exemplo, né, de um projeto nosso ali na região do Alto Paraná, na região ali do entorno entre Foz do Iguaçu, o Parque Nacional do Ilha Grande, aquele território, onde a gente atua há alguns anos com projetos de restauração de corredores ali. O Parque Nacional do Iguaçu é super estratégico para a conservação de onça-pintada, mas é uma ilha, né, de floresta, não existe segurança para que o animal saia dali. E a gente tem trabalhado vários corredores, muitos dos corredores escolhidos pelas próprias onças, por onde as onças estavam dispersando do parque. E recentemente a gente começou a ter registros. A gente teve o primeiro registro de onça pintada utilizando um corredor em processo de restauração em um projeto nosso. A gente tinha tido alguns registros de onças pardas, mas a gente começa a ter. Aí você fala, mas tem ecologicamente esse corredor está pronto? Não está, mas só a segurança que ele oferece por aquela área estar protegida para que o processo de restauração se complete em 20, 30 anos, já fez com que os animais consigam se utilizar daquela área. Pelo próprio manejo adequado que foi feito, você já permite a reutilização dessa área por fauna. Né? Alguns anos atrás, a gente teve um projeto ali na região do Espírito Santo, em que a gente fez monitoramento de ave e fauna em áreas em processo de restauração, em sistemas agroflorestais, próximos de algumas áreas de reserva legal. Da mesma forma, aves respondem muito mais rápido, né, do que mamíferos. Em poucos meses, a gente já teve um aumento na riqueza de espécies que utilizavam a área. Então, assim, as mudinhas já atraíram espécies que não tinham naquelas áreas antes. Né? E aí, lógico, essas espécies é que vão dispersar sementes e que vão ajudar no processo, né, para que a gente consiga fazer com que esses sistemas agroflorestais tenham mais trabalhos ainda a ser feito. Assim. Então, a gente entende que essas espécies, ou esses grupos de espécie, eles funcionam aí, seja como as espécies guarda-chuva, ou eles sejam como esses indicadores, né, de integridade ecológica no território. E a gente precisa planejar para que elas, né, assim, planejar para elas, na verdade, na prática, é planejar para todo um ecossistema. Então, quando a gente olha para essas espécies que a gente consegue medir, que a gente consegue ver, a gente entende que a cadeia está bem estabelecida. Né? Então, a gente consegue avançar um pouquinho nesse sentido. Então, conectividade vira uma espinha dorsal quando a gente fala sobre isso. E aí, conectividade, ela não pode ser mais um componente, ela tem que ser um princípio estruturante dentro de qualquer projeto. Seja ele um projeto específico de biodiversidade, seja ele um projeto específico de qualquer outra coisa. Né? E quando a gente fala de conectividade, a gente tem que falar de conectividade quando a gente fala de restauração, mas a gente também precisa falar de conectividade quando a gente fala de reduzir desmatamento. Porque a gente não pode mais, a gente sabe da complexidade, do custo de restaurar áreas. Então a gente precisa trabalhar nas duas pontas. A gente precisa não perder conectividade e restaurar conectividade. Né? Então, assim, e aí a gente consegue integrar áreas protegidas, terras privadas, territórios protegidos, territórios produtivos, territórios indígenas, outras áreas, assim, e aí essa visão sistêmica que eu falei ali atrás, e que o Luiz falou muito também na fala inicial dele, ela é muito importante, assim, porque olhar a paisagem como uma paisagem e não como um monte de outras pequenas coisas é muito diferente e é muito mais complexo. Isso traz complexidade para a gente dos projetos, mas isso traz uma escala de impacto e de resultado que ela é muito maior. Então a gente precisa entender que se a gente não faz esse processo, né, integrado e de maneira sistêmica, definitivamente os nossos resultados não vão ser aqueles que a gente espera ou aqueles que o território precisa. E que as nossas áreas que eventualmente possam até estar super bem restauradas, elas podem virar ilhas biológicas restauradas. Então a gente precisa olhar além das áreas onde a gente está atuando e além dos hectares que a gente está entregando também, porque senão a gente incide às vezes até numa coisa um pouco fria. Né? E aí quando a gente tem muitas abordagens que olham para isso, existe um risco de se fragmentar isso.
Então, assim, a gente tem muitos projetos bons no Brasil, mas a gente tem um monte de metodologia diferente, um monte de critério diferente, um monte de indicador não comparável. E aí, em algum momento, a gente precisa fazer grandes leituras, grandes entregas. E aí é o desafio da gente compatibilizar um monte de coisa que está sendo feita de um monte de forma diferente. Então, esse tipo de sugestão, né, esse tipo de padrão, como o que o Luiz apresentou para a gente aí no início, ajuda também a trazer um pouco mais de fio lógico na análise de vários projetos, porque a gente consegue comparar coisas que estão sendo feitas de formas distintas, quando você consegue medir de alguma forma. Né? Assim, aí as consequências, né, dessa fragmentação é isso, a gente não consegue somar o impacto, existe essa baixa capacidade de dar escala, porque a gente não consegue replicar, e replicabilidade em projeto de conservação é algo super importante, porque a gente não tem tempo e nem recurso para ficar criando coisa o tempo todo. A gente precisa ter referência para que a gente possa pegar um projeto e replicar ele da forma mais rápida e mais barata possível. Essa é uma premissa dentro da conservação. Infelizmente, a gente não tem recurso sobrando para ficar, né, criando metodologias e formas o tempo todo. Assim, queríamos nós, né, poder falar, então vamos criar uma coisa maravilhosa que a gente vai aplicar especificamente para esse lugar. Não, a gente precisa de alguma coisa, de alguma forma conseguir compatibilizar isso. Ainda tem toda essa questão da fragilidade, né, na demonstração dos resultados, quando também fica muito diferente. Aí a gente precisa entender, então, que soma de projetos é diferente de uma estratégia de conservação. Né? Somar um monte de resultado do monte de coisa é uma coisa. Né? Uma estratégia, a coisa conversa de forma integrada e isso avança de uma maneira muito, muito maior. Assim. Então, um padrão comum vai garantir essa linguagem compartilhada, garante critérios mínimos de qualidade, comparabilidade entre as iniciativas, e a gente, por exemplo, aqui a gente trabalhou numa estratégia, né, que é essa estratégia que eu lidero, para que a gente consiga, mesmo trabalhando em biomas diferentes e realidades completamente diferentes, a gente saia com os mesmos indicadores para as espécies, para que eu saiba, para que eu consiga, por exemplo, quando eu vou discutir com um doador, olha, o meu trabalho na Amazônia tem essa indicação, o meu trabalho na Mata Atlântica é esse. O resultado da Mata Atlântica é positivo. Eu posso replicar na Amazônia, porque a gente segue a mesma linha de trabalho. Então, existe lógica, existe um fio lógico que conecta mesmo com as realidades biomáticas diferentes. Então, a gente consegue trazer esses critérios e compatibilizar melhor essas iniciativas. Né? Então, isso tudo se torna essencial, tanto para a restauração, para a gente saber onde, como, com que objetivo ecológico a gente está fazendo, para a conectividade, para a gente falar o que é funcional, para quais espécies, e para o monitoramento, o que a gente vai medir, por que a gente vai medir. Né? E aí aquela pergunta que a gente, em teoria, deveria fazer antes de começar qualquer projeto. Por que a gente está fazendo isso e para quem que a gente está fazendo isso? Seja restaurar, seja monitorar, seja fazer qualquer outra coisa. Né? E entender que um padrão não engessa, mas ele pode qualificar a discussão dentro do projeto, que é uma discussão muito grande. Se a gente traz padrões, então todo mundo vai ficar amarrado nesse padrão. Não é necessariamente, né? Ele pode ajudar a gente na forma como a gente lidera. E aí a gente precisa entender que a qualidade técnica como condição também para o impacto, falei um pouco disso já, eu vou passar um pouquinho rápido, porque eu não quero também tomar muito do tempo aí, que eu sei que eu estou tá mais no limite. Então, assim, o impacto real depende de tudo isso que a gente está conversando, como que a gente olha para esses territórios e traz essa complexidade para dentro do projeto, para que a gente possa, de forma técnica e eficaz, né, entregar o que a gente precisa. E essa qualidade técnica é o que transforma esforço em resultado mensurável. Né? Senão, assim, impacto de esforço, indicador de esforço não é indicador de projeto. Indicador de esforço é esforço. Indicador de projeto tem que ser indicador de impacto. Né? O esforço é o que a gente está fazendo, e o fazer já é uma entrega do projeto. A gente precisa sair disso de medir esforço para conseguir medir impacto. E aí, na prática, né, como que isso se encontra? É isso, é a gente trabalhar com planejamento em escala de paisagem, conseguir integrar conservação de espécie prioritária com restauração estratégica, com conectividade, com engajamento de ator local. E o Brasil reúne várias coisas que conseguem fazer com que a gente entregue isso, seja por conta da escala, seja por conta da diversidade, seja por conta da nossa complexidade. É esse laboratório vivo mesmo para soluções de conservação em larga escala. E aí, só para fechar aqui, o futuro da biodiversidade no Brasil não depende apenas de proteger o que restou. A gente precisa correr atrás. E a gente tem vários exemplos de espécies que
quase foram extintas e que bons projetos, bons esforços coordenados reverteram processos de quase extinção local. Então, assim, possível a gente precisa só fazer isso de maneira integrada e bastante competente, né? Então a gente precisa reconstruir as paisagens dessa forma inteligente, funcional e conectada, e a pergunta não é se vamos restaurar, é se vamos restaurar com essa lógica ecológica, com essa qualidade técnica e com essa visão de escala, porque daí a gente consegue entregar aquilo que a gente precisa entregar, tanto para nós, dentro daquilo que a gente acredita, que a gente escolheu fazer para a nossa vida, quanto para os territórios, para as pessoas que estão nesses territórios e para as espécies que estão coabitando esse planeta com a gente, e que de alguma forma precisam também serem atendidas, sejam elas de fauna, de flora, de qualquer outro grupo que esteja ali. Então, acho que mais ou menos o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Eu falei um pouquinho rápido no final, que eu achei que eu estava esticando um pouco minha fala, mas agradeço e fico à disposição aqui. Obrigado, Luiz. Valeu, Felipe. Muito obrigado mesmo. Se ficar falando disso, aí dá para ficar o dia inteiro falando. Tanto que a gente trabalha com isso, fala todo dia disso, né? Então é realmente muito interessante e foi legal para entender a complexidade de tudo isso, né? A complexidade que se exige hoje em dia, né? Depois de toda essa caminhada que a gente teve até aqui, das iniciativas, né? Então não é só plantar árvore, não é só monitorar, prestar atenção em uma coisa ou outra, é um monitoramento complexo, né, com indicadores que são críticos, não precisam ser muitos, mas alguns indicadores críticos que conseguem traduzir o que está acontecendo com a biodiversidade ali, né? Então, são a necessidade real ali para a área. Então, muito interessante. Obrigado, Felipe. Para dar continuidade agora, eu vou convidar a Antônia para falar um pouquinho para a gente da visão dela, né, disso tudo. A Antônia, ela é gestora das redes e de impacto da equipe de reflorestamento da Ecosia. Então, seu trabalho se concentra em aprofundar a compreensão sobre os impactos socioeconômicos e de biodiversidade dos projetos de plantio de árvore da Ecosia. Então, Ecosia. Antônia, muito obrigado por você estar aqui. Seja bem-vinda e fique à vontade, por favor. Muito obrigada pelo convite, Luiz, e muito obrigada também, Felipe, pela apresentação muito interessante. Então, aqui vou apresentar. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, eu pido desculpas pelo meu português um pouco ruim e agradeço muito sua paciência. Então, como eu falei, meu nome é Antônia e eu faço parte da equipe da Ecosia. Para quem não conhece a Ecosia é um mecanismo de busca alternativa com sede em Berlim. Então, Ecosia funciona como qualquer outro mecanismo de busca. Você pesquisa online, como nós fazemos todos os dias. Nós ganhamos dinheiro com os anúncios, mas a diferença é que investimos todo esse dinheiro em ações climáticas, principalmente nos plantios de árvores. Então, dessa forma, a comunidade da Ecosia, então os utilizadores, os pesquisadores online, plantaram quase 250 milhões de árvores e desses, 41 milhões estão agora mesmo plantados no Brasil. Então, é claro que a Ecosia não é o único que trabalham nos plantios de árvores. Eu acho que Felipe explicou muito bem o Luiz também esta problemática. Como vocês sabem, na última década houve um aumento significativo no interesse por o tema do plantio de árvores, o reflorestamento. E isso é, sem dúvida, uma ótima notícia. Quanto mais árvores no planeta, melhor, verdade? Mas frequentemente, essas iniciativas priorizam a velocidade, tanto como a quantidade de árvores, em detrimento da qualidade. Isso é, assim, nós perdemos uma oportunidade de gerar um impacto real, e pior ainda, muitas vezes temos um resultado negativo para a biodiversidade. Além disso, muitos recursos e expectativas são desperdiçadas. Então,
Para a Ecosia, como somos uno das principais financiadores de projetos de reflorestamento em uma escala global, é muito natural que desejemos garantir o maior impacto possível em diversas áreas, incluindo os resultados sociais e de biodiversidade. Nós queremos garantizar nosso financiamento, nosso investimento nos projetos. Então, por isso, o TGBS tem sido de grande interesse para nós. Então, somos um dos primeiros em adoptar o TGBS e hasta agora tivemos 3 projetos avaliados e 2 certificados. Mas é importante falar que, na minha opinião, o projeto em Madagascar, que não atingiu a pontuação necessária, é quase mais interessante que os projetos que foram certificados, porque agora estamos trabalhando juntamente com o TGBS Hub em Madagascar para reformular o plano de implementação no local. Em muitos aspectos, eles estão ganhando casi mais do que se tivessem sido certificados. Então, eu acho que esta parte de mentoria, de compartimentos técnicos é muito, muito, muito interessante. Então, nosso projeto na Bolívia com pequenos agricultores foi um dos primeiros em receber certificação e ele foi avaliado por o Hub no Peru por Huarango Nature. Depois, tínhamos projeto para restaurar corredores de chimpanzés em Uganda e este foi o primeiro em receber certificação avançada com uma pontuação excepcional em benefícios sociais. Então, isso destaca a importância dos impactos sociais em projetos de plantios de árvores. Eles vão juntos os impactos sociais, tantos como de biodiversidades. É muito interessante que o TGBS involucre tudo isso juntos, na pontuação e na certificação. Então, eu acho ótimo que o TGBS destaque a importância das comunidades nos projetos de reflorestamento. Depois, finalmente, não só aproveitamos das certificações para demonstrar os projetos que obtiveram certificação, mas temos aproveitado a oferta da mentoria do TGBS. No ano passado, iniciamos projeto de grande escala em Uganda para converter terras agrícolas em floresta e trabalhamos com o Hub do TGBS em Uganda para fornecer uma mentoria logo no início do projeto com o parceiro local. Então, isso garantiza que eles adoptem os critérios do TGBS para maximizar os ganhos da biodiversidade desde o princípio. Então, desde o começo, já eles estão implementando critérios do TGBS para maximizar a biodiversidade e os impactos sociais no projeto. Então, para nós, isso, como Ecosia, como financiador, nos dá segurança em relação ao dinheiro que estamos investindo neste projeto, que vai ter muitos impactos positivos já desde o começo. Então, como desculpa. Então, como o TGBS oferece valor para a Ecosia, para instituições, empresas que financiam projetos de reflorestamento na grande escala? Como você escutou hoje, existem vários benefícios para usar o TGBS. Então, é muito importante notar que muitas vezes as pessoas que tomam as decisões sobre onde e como financiar projetos de reflorestamento não são necessariamente os especialistas técnicos. Quizás eles são especialistas financeiros, mas não necessariamente biólogos ou científicos. Então, eu acho que o TGBS é uma ferramenta muito, muito prática para eles obter garantias e criar também conexões com especialistas locais, como nós temos a experiência com Ecosia. O TGBS garante que os projetos entreguem ganhos mesuráveis da biodiversidade juntamente com resultados sociais positivos. Para nós também destaca o bom trabalho que nossos parceiros estão realizando no terreno. A certificação ajuda os parceiros a obter prestígio, mas também quizás outros financiamentos e reconhecimento importante de seu trabalho. E também cria oportunidades para
compartilhamento de os conhecimentos e as colaborações entre nossos parceiros e os especialistas do Hub TGBS. E, finalmente, a mentoria e o treinamento é muito importante para nossos parceiros locais, tanto como nós no equipe da Ecosia. Então, para finalizar, eu deixo com vocês um pequeno vídeo sobre o TGBS no canal do YouTube. E finalizo aqui. E muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, Antônia. Obrigado. Primeiro, queria reconhecer e agradecer também todo o esforço. Quando a gente vai participar de alguma atividade em outra língua, é desafiador. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pelo esforço para se comunicar com a gente. E relaxa, seu português está ótimo. E foi muito interessante. Acho que é importante ver, né, a maturidade da instituição, que não só investe num programa de restauração, né, num plantio de árvores, num reflorestamento, mas que usa uma ferramenta, por exemplo, como o TGBS, para entender como está aquilo, e não um papel de fiscalização, né, não, mas é de entender o que está acontecendo para interpretar e ver como que está ali para frente, que ações podem ser tomadas para melhorar um projeto, por exemplo, né, como o exemplo que você deu, ou para entender que fala, legal, esse projeto já está ótimo nesse ponto aqui, para onde a gente vai direcionar nosso esforço agora? Então, é uma maneira de entender isso, e muito legal também saber que não só, claro, que para todos os resultados importam através de números, mas também, se isso não atinge o número desejado, o entender o que está acontecendo e correr atrás e entender e capacitar as pessoas, por exemplo, isso é primordial, né? Acho que conecta muito o que o Felipe estava falando também, né? De ter dessa questão do monitoramento, ter os dados científicos para conseguir monitorar e mensurar o que está acontecendo ali, mas também trazer o fator humano, que em algum momento a gente se desconectou da natureza e sempre falar as pessoas e a natureza, né? Então, entender esse quadro todo integrado. Então, muito interessante. Obrigado, Antônia. Agora eu vou convidar o David um pouquinho para falar com a gente também, para a gente bater um papo. O Dr. David Bartholomew, o CEO do The Global Biodiversity Standard, que é sediado no Botanic Gardens Conservation International. Eu também estou gastando meu inglês agora. O David possui doutorado em Geografia pela Universidade de Exeter e com especialização em Ecologia de Florestas Tropicais. Ele atua em florestas da América do Sul, na África e Sudeste Asiático, estudando biodiversidade e restauração. Ele também é cofundador e presidente da Little Environmental Action Foundation, que implementa projetos de restauração ecológica com foco em espécies de árvores ameaçadas. Em sua função atual, David é o responsável por coordenar o desenvolvimento e toda a implementação do TGBS pelo mundo e é coautor principal do manual do TGBS também. Então, David, seja muito bem-vindo. Vamos direcionar a nossa dinâmica aqui um pouquinho diferente primeiro. E, David, gostaria de pedir um pouquinho para você falar como nós estamos agora, unimos a parte da restauração, né? Então a parte da frente, né? Da linha de frente de restauração, a visão do investidor, e queria perguntar um pouquinho para você também sobre o TGBS agora, englobando isso como um caminho, né? Uma metodologia de certificação que é um caminho também para atingir os melhores resultados. Queria pedir para você falar um pouquinho que o TGBS não é uma barreira burocrática, né? Mas sim uma ferramenta de gestão e de melhoria contínua. Então, queria pedir para você um pouquinho falar sobre isso, né? Como o TGBS ele entra como essa ferramenta de gestão e melhoria contínua. Obrigado, Luiz, primeiro pelo convite para esse webinar e também obrigado, Felipe e Antônia, por suas apresentações muito interessantes hoje. Então, primeiro eu quero explicar um pouquinho por que a gente está fazendo o TGBS agora, no Mundial. Porque esse momento é importante para realizar esse novo padrão que a gente leva para o mundo. E como você explica, exatamente que temos agora um crescimento na escala de restauração global no mundo inteiro. Mas para ter um impacto maior, a gente tem que focar não só
no área, mas igualmente na qualidade da restauração. Porque junto com esses dois, a gente vai ter o impacto para recuperar a biodiversidade e parar o parte que a gente está perdendo espécies no mundo. A gente estamos usando jardins botânicos porque eles têm essa experiência exatamente para ajudar. Eles fazem muitos projetos no mundo inteiro focados de qualidade alta, mas por enquanto eles não têm o impacto que eles poderiam ter no mundo. Esse conhecimento para muito tempo ficou localizado somente dentro do jardim botânico, dentro do projeto deles. Agora a gente quer levar esse conhecimento super profundo, como crescer várias espécies nativas, super diverso número de espécies, para o resto dos projetos que existem no mundo, esses programas de escala grande. E esse conhecimento que a gente traz também por essas avaliações de um projeto, né? Então, usando nossos parceiros em vários países no mundo, agora a gente tem 15 países onde a gente trabalha, a gente leva esses especialistas por projetos e evaluar como está indo o projeto. Não é para explicar que esse projeto é bom ou um projeto é ruim. Não, essa não é a nossa ideia. A ideia é para identificar quais são as partes super fortes de um projeto para você pode continuar com esses frentes. Mas, igualmente, identificar as partes onde pode melhorar mais ainda seu impacto. A gente tem uma estrutura agora que é padronizado para comparar entre projetos e identificar exatamente qual a parte que precisa uma atenção para melhorar o impacto. E só com essas ferramentas a gente pode implementar manejo adaptativo, que usa dados de monitoramento para identificar esses componentes e para desenhar o próximo passo para o projeto para crescer mais ainda esse impacto, não? Então, essa é a nossa ideia por avaliações, mas igualmente para o nosso novo programa de mentoria, para ajudar vocês a alinhar com nossas ideias, nossos critérios, quais são as melhores práticas que foi desenvolvido por décadas agora, por ciências, mas igualmente por conhecimento tradicional, e como a gente pode ter esse impacto no futuro. Legal, David, muito bom. Gostaria de fazer mais uma pergunta para você, então. Como que a gente pode citar brevemente como a metodologia pode transformar a gestão no dia a dia, né? Então, você falou identificar esses pontos, mas e aí, né? A partir daí, como que o TGBS pode ser aplicado pelo pessoal do projeto, por exemplo, ou pelo um governo, um governo subnacional, nacional, enfim, em vários níveis de escala, né? Como que, além dos dados na mão, o que isso possibilita para os projetos? Então, quando um projeto tem todos esses dados de uma maneira padronizada, dá para identificar quais são as prioridades. Todos os projetos têm um limite de recurso, não? Pode ser número de pessoas, pode ser a finança, pode ser várias outras coisas, não? Mas é importante que a gente maximizar o impacto que a gente tem por recurso que ficou disponível. Mesmo assim, um projeto pequeno, um projeto de grande escala, a gente tem que maximizar nosso impacto, porque é crítico que a gente faça esses impacto o máximo que possível, porque senão a gente vai perder oportunidades, a gente vai perder espécies por extinção, a gente vai perder oportunidades para criar benefícios sociais para comunidades locais, não? Então, essa é a principal coisa que a gente está tentando fazer aqui, é maximizar o impacto por o número de recursos que tem disponível por cada projeto. Legal, muito interessante também, David, entender, né, como unir, né, essas três frentes que a gente está falando aqui, como elas podem servir de ferramenta para atingir os melhores resultados, e sempre no foco de maximizar a biodiversidade da área, né? Então, levar ao máximo que a biodiversidade daquela área
permite que exista. Legal também, queria reconhecer, David, e agradecer você falando em português com a gente aqui, que é sempre um grande esforço e é muito importante para a gente aqui também. Vou fazer agora uma rodada de perguntas para vocês. Felipe, gostaria de fazer a primeira pergunta para você. No encerramento da sua apresentação, você trouxe até uma provocação que achei bem importante, que o futuro não depende apenas de proteger o que restou, mas sim de reconstruir paisagens de forma inteligente, funcional e conectada. E você disse também que a chave não é se vamos restaurar, mas sim se vamos fazer com essa lógica ecológica, né? Então, diante dessa visão toda, né, diante dessa pressão atual que tem do mercado por quantidade de hectares, por números, qual é o maior risco de a gente ignorar essa visão integrada, né, holística de tudo? E a gente está correndo também o risco de investir recursos que vão criar essas ilhas, como você falou, verdes, estéreis, que não se sustentam a longo prazo, por falta dessa lógica, desde a concepção do projeto? Legal, Luiz, obrigado. Eu vou tomar a liberdade de parabenizar a Antônia e David pelo português, porque a gente sabe que o português não é uma língua muito fácil de falar e os dois estão ótimos no português, e é muito legal quando a gente vê colegas de outros países participando, que a gente habitualmente se vira no inglês, né, com os outros colegas. É muito bom ver o esforço, achei muito bom de ver e tá ótimo. Luiz, assim, eu até falei, acho que uma ou duas vezes também durante a minha fala, o risco desses hectares frios, né? E a necessidade da gente conseguir garantir que o que está em processo de restauração está entregando para aquilo que a gente tem como objetivo final dos projetos. Então, assim, respondendo diretamente sua pergunta, para mim, sim, existe um risco quando a gente faz projetos de restauração, que esses projetos não entreguem em última instância o que a gente gostaria que eles entregassem, que é qualidade ambiental para a biodiversidade e para quem mais precise daquela área ou se utilize daquela área. Acho que existe um processo que talvez aí nos últimos 5, 10 anos, talvez chutando, né, um período, foi importante, que foi trazer também para a visão dos projetos de restauração a importância do monitoramento dos projetos de restauração. Né? Existiu durante muito tempo uma lógica de que, se você tem o recurso para colocar a muda no chão e você olha aquela muda por algum certo determinado período, depois aquilo está estabelecido. E na verdade não é assim. A gente sabe a importância de seguir monitorando para saber que talvez em 2, 3 anos não seja o período que a gente vai conseguir ter certeza da permanência daquela área. Né? Mais difícil do que restaurar uma área é garantir que aquela área vai se permanecer ao ponto de entregar o papel ecológico que se espera dela. Né? Então, assim, quando a gente fala dessas ilhas, eu falei bem no comecinho também, a gente tem os processos de defaunação em áreas estabelecidas, imagina a dificuldade em áreas em processo de restauração. Né? E se a gente não consegue olhar para isso e trazer essa necessidade de monitoramento para todas as pessoas e organizações envolvidas, isso é ainda mais complexo. Então, assim, a gente precisa, né, que os doadores também entendam, e felizmente alguns já entendem que, tipo, olha, eu preciso deixar parte do recurso para monitorar o que eu estou restaurando. E isso vai impactar em menos hectares restaurados nesse projeto, porque eu preciso de monitoramento a médio e longo prazo. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo naquela área. Senão a gente vai acabar chegando um momento que a gente fala, olha, a gente tem tantos milhões de hectares restaurados, e aí se você voltar lá nesse mesmo lugar algum tempo depois, aquilo pode ter pego fogo, aquilo pode ter acontecido um monte de coisa. A gente vive em crise climática, né? Então, assim, a gente não cansa de ver áreas que foram restauradas e estão ótimas e que simplesmente num determinado ano, né, pegam fogo e se perde uma área. Eu tenho uma área restaurada num sítio da família da minha esposa lá, e esse ano ela está com 5 anos de restauração, 5 para 6 anos de restauração. É uma área pequena em volta de uma nascente lá, tem 0,7 hectare, e a gente quase perdeu ela por um incêndio que veio do vizinho, tal, que não tem nada a ver com a gente faz o manejo certinho, mantém e tal. Agora que ela estava ficando bonitinha, um incêndio que veio, a gente quase acaba perdendo. Então, assim,
são coisas que estão além da nossa capacidade de gestão, mas que a gente precisa monitorar essas áreas. Dá trabalho, é caro, é complexo, mas assim, para ter grandes impactos, a gente não vai ter projetos simples, essa é a lógica, assim. E acho que a gente tem muita capacidade técnica para fazer, e como você também falou na sua primeira frase, né, a primeira fala, felizmente hoje, recurso para essa agenda está circulando no planeta, assim, então acho que a gente consegue trazer isso e fugir desse risco que você traz da gente acabar restaurando áreas que não conseguem entregar o que a gente espera delas, que é isso, que elas sejam habitadas pela fauna, que elas façam, né, possam cumprir o papel delas, tentando de alguma forma mitigar os impactos climáticos, que acho que é o grande desafio que a gente tem, trazendo benefícios para a vida das pessoas também que estão ali, né? Acho que é bem interessante que a gente consiga olhar para isso, mas infelizmente é um risco e os projetos precisam olhar para isso, ou então a gente vai se limitar no tanto de entrega, né, ecológica, funcional, de conservação de verdade que a gente pode vir a ter. Legal. Muito obrigado, Felipe. Realmente, e é importante entender a maturidade dos projetos e das iniciativas e dos financiadores para entender isso, né? Para quem não talvez ter tão grandes números, né, resultados cada vez maiores, mas sim atingir um status. Agora voltar um pouquinho para rever como é que está aquilo. Você precisa, né, de um enriquecimento, por exemplo, enfim, de capacitação da equipe e fazer todo esse processo para cada vez mais tornar aquelas áreas mais estruturadas, né, funcionais, como a gente tem falado aqui. Então, legal, Felipe. Agora, Antônia, gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Quando você falou e mostrou os exemplos dos projetos, por exemplo, da floresta de Budongo, lá em Uganda, tiveram uma pontuação excepcional, e que outros projetos também estão sendo capacitados pela mentoria do TGBS. Então, agora, pensando na Ecosia, no seu papel como investidora, que a Ecosia gerencia muitos projetos globais, qual que é a diferença, né, da segurança que vocês têm, que você sente quando vê que uma equipe passou por um treinamento técnico rigoroso, como esse que você falou, em comparação a projetos que apenas operam sem o referencial técnico em si, ou não com um referencial técnico e complexo? Perfeito, muito obrigada, Luiz, pela pergunta. Então, nossa experiência com Ecosia, com o TGBS, tanto como nos processos de certificação, tanto como o processo da mentoria, sempre é uma oportunidade de ter melhores capacidades no personal do equipo no terreno. Então, eles já sabem têm muitos conhecimentos, mas o treinamento do TGBS dá para eles umas maneiras de ter resultados mesuráveis, que é muito importante para comunicar isso com os financiadores, com os investidores. E no exemplo da mentoria no Uganda, esse foi muito interessante porque nós implementamos a mentoria desde o começo do projeto. Então, não é, em 5 anos mais vamos a fazer uma avaliação para ver se eles conseguem ter o TGBS. Em 5 anos já perdimos muito tempo para implementar boas práticas. Então, neste caso, foi muito interessante que eles, desde o começo, já têm essa visão na implementação do projeto. E eles falaram para mim que já desde o começo eles começaram a trocar certas coisas na implementação. E o que eu gostei muito foi que na mentoria que o TGBS Hub deu para o personal do terreno, eles agora estão capacitados eles mesmos para poder fazer avaliações de biodiversidade. Então, eles não têm que contratar externamente, eles mesmos podem começar a ver os resultados. E isso foi muito interessante para eles, tanto como para nós. Então, eu sei que o dinheiro da Ecosia que estamos invertindo neste projeto vai ter resultados mesuráveis, tanto na biodiversidade como os impactos sociais. Muito legal. Legal essa informação, Antônio. Então, não só a capacitação técnica, né, e tendo a garantia ali, ou oferecendo recursos para o projeto
continuar com mais funcionalidade, mas também gerando renda para o projeto e também mantendo a sustentabilidade dessas áreas, né? Então, muito legal mesmo, Antônia. Obrigado. Agora, David, gostaria de fazer uma pergunta para você. Mais uma. Hoje, nós ouvimos o pessoal falando, então, Felipe e a Antônia, muito sobre monitoramento por satélites, né, drones. A gente tem muita tecnologia hoje em dia. Então, no entanto, o TGBS ele insiste na importância da avaliação de campo, liderado pelos seus avaliadores, né? Então, gostaria de perguntar por que a tecnologia remota sozinha não é suficiente para medir a integridade ecológica que o Felipe mencionou. E por que o olhar humano treinado do avaliador ainda é a peça-chave para garantir a qualidade que o TGBS exige e que todas essas áreas necessitam. Obrigado, Luiz, por essa pergunta mais técnica sobre nossa metodologia. Então, com o TGBS, na verdade, estamos usando as duas metodologias agora. A gente vai usar censamento remoto, mas igualmente a gente precisa uma visita em campo. Por que a gente criou uma metodologia assim? Então, o censamento remoto agora está crescendo muito rápido. A gente tem muito mais tecnologias, muito mais indicadores que a gente pode medir por satélite, por drone, por outras tecnologias. Mas, por enquanto, tem limites ainda com isso, não? Tem umas indicadores que eles podem medir, por exemplo, cobertura de vegetal, mas ainda tem umas dificuldades para medir outras coisas. Por exemplo, a biodiversidade embaixo da canopia. É muito difícil medir por satélite. Tem outros grupos funcionais, como insetos ou outros fauna, que também é difícil medir só com satélites. Claro, ainda tem novas tecnologias que podem ajudar com isso também. Bioacústica, trapas de câmera, pode ajudar também para medir isso de uma escala maior. Mas ainda precisa uma visita em campo para instalar essas tecnologias também. E a gente aproveita desses momentos, dessas visitas, mesmo se está para instalar essa tecnologia, para ver outros atributos de um projeto, não? Pode ser as condições físicas do solo, da água, pode ser a estrutura de vegetação, pode ser a presença de habitats, não sei, desculpa, esqueci a palavra em português, dos outros animais, se existem lá na área, não? Então, a gente precisa essas visitas em campo para identificar esses importantes indicadores da recuperação do ecossistema para ser funcional, que ainda não conseguimos medir por censamento remoto. Então, nossa proposta por o TGBS é para combinar os dois, para maximizar os benefícios do censamento remoto, medir áreas maiores, aproveitar desse parte, mas igualmente usar o visita em campo para medir as outras coisas que são ainda difíceis com censamento remoto. Legal, David. E qual que é a importância, né, dessa equipe? Primeiro, tem os avaliadores que são treinados, mas também está sempre envolvido com os especialistas locais, né? O que isso traz para a avaliação de campo que a gente faz ali? Então, cada projeto que está evaluado, a gente cria um modelo de referência que é específico por aquele local do lugar onde o projeto é implementado. Para construir esse modelo de referência, precisamos de uma pessoa que entende mesmo esse ecossistema. Então, existem muitos ecossistemas no mundo. Não é possível que uma pessoa pode ser especialista em cada. A gente precisa ser expertos do local que pode construir esses modelos para entender exatamente o que deveria existir se não teve degradação. Esse é muito importante porque esse é a nossa referência, como a gente comparar o projeto. Se está melhorando, chegando mais perto dessa referência com o projeto. Também a gente está usando
principalmente jardins botânicos, por causa dos especialismos que eles têm no taxonomia. Taxonomia é uma coisa para identificar espécies, e principalmente nos trópicos, ainda é muito difícil para ser especialista para identificar todas as espécies que existem no lugar. Tem um monte de biodiversidade aqui no Brasil, é um país mega diverso. A gente precisa desses expertos que conseguem identificar mesmo, porque tem várias espécies que são muito parecidas, mas uma é nativo por lugar, outra pode ser não nativo, até pode ser invasivo por lugar. É importante que a gente use especialistas que conseguem identificar as espécies para garantizar que o projeto está usando as espécies certas por aquele lugar. Beleza, David, legal. Muito importante saber, né, também ter essa descentralização do conhecimento, né, e trazendo os especialistas que realmente conhecem as áreas para avaliar, né, e dizer o que está acontecendo ali com aquele ecossistema. Antônia, queria fazer uma última pergunta para você, rapidinho, que é uma pergunta rapidinho, mas ela é uma pergunta, uma resposta complexa, mas vamos lá. Que muitas vezes quando a gente está falando, né, desses projetos de restauração, essa discussão técnica que foca muito no habitat, nas árvores, né, nos bichos, nos animais, esquece quem mora lá. Então, achei muito interessante que na sua apresentação você falou também que das garantias sobre os resultados sociais positivos. Então, para vocês, qual a importância de que seus projetos permitam também a comunidade não apenas sobreviver ao lado da floresta, mas viver da floresta, né? Então, ou seja, com a geração de renda e a inclusão desses stakeholders locais blindam esse sucesso do investimento a longo prazo. E vou fazer um link também com o comentário da Alexandra no chat, falando sobre o envolvimento de jovens no projeto também, né, na restauração. Então, legal, muito interessante. Por favor, Antônia, fica à vontade. Muito obrigada, Luiz. É uma pergunta muito interessante e muito complexa, é verdade. Então, os impactos na biodiversidade, na floresta e nos impactos sociais são inextricavelmente ligados. Então, um não pode funcionar sem outro. Então, eu acho que muitas vezes a gente que pensa na recuperação da floresta, eles esquecem os impactos sociais das pessoas que vivem perto da floresta, da mata, e muitas vezes eles pensam depois, os impactos sociais, há que poner algo extra para pensar nas pessoas. Mas para nós em Ecosia, por nossa experiência, por o que nós vemos nos impactos no terreno, a recuperação da floresta é quase mais um problema social mais que técnico. Claro, você precisa de muitos conhecimentos técnicos, de que plantar, como plantar e tudo isso, mas é importante destacar que há pessoas que moram nessas terras. Essas são terras privadas, comunais, e eles têm o direito de escolher como eles vão trabalhar suas terras. No caso dos produtores pequenos, como nosso projeto na Bolívia, eles têm que ter alimentos, eles têm que ter sua agricultura. Então, é como trabalhar com eles para venir a un middle ground, no sé cómo falar eso en portugués, mas que eles van a tener plantar árvores para os impactos sociais, impactos ambientales e de biodiversidade, mas eles também têm que ter seus próprios ingressos e tudo isso. Então, eu acho que uma coisa muito forte do TGBS é que os impactos sociais são completamente parte da avaliação e da pontuação. Para nós é quase mais importante buscar os impactos para as pessoas que moram lá perto ou lá nas áreas, que eles beneficiam do projeto, porque se eles beneficiam dos árvores que plantaram, esses árvores vão estar aí muito tempo mais e para o largo prazo. Então, como a pergunta dos jovens, isso inclui os jovens, as pessoas, as mulheres, os pueblos indígenas, muito importante de que eles só sejam involucrados nos projetos que eles são
los que levan o proyecto. Yo espero que me explique bien, mas eso, para nós en Ecosia vemos que nuestra experiencia es realmente a parte social é quase mais importante a vezes que a parte técnica. Obrigada. Legal, Antônia, obrigado. Realmente, ela é uma parte totalmente integrada, né? Não dá para dissociar e tirar isso dessa discussão de qualquer movimento que exista para restauração, né? Então, legal. Felipe, na verdade, eu vou fazer uma pergunta para você, pedir para você, quer dizer, é uma pergunta no final, né? Eu ia pedir para você divulgar um pouco o trabalho que você faz também com a agenda de coexistência, né, de humano-fauna, o que é um trabalho muito interessante, importantíssimo, e para quem está assistindo a gente e não conhece ainda, fiquem de olho que tem muito material sendo criado, muitas atividades acontecendo aí, que vale a pena acompanhar. Então, por favor, Felipe. Legal, Luiz. Não, acho que é uma boa oportunidade mesmo da gente falar. Eu comentei também um pouco, né, na minha fala aqui, quando a gente não tem ambientes muito bem estabelecidos, a fauna ela se expõe mais, né? Não tem como, né? Os animais precisam se deslocar, principalmente quando a gente fala de animais maiores, né? Assim, as taxas de deslocamento de uma onça parda, por exemplo, de uma puma, né? É um bicho que anda tipo 15, 20, 30, 40 quilômetros num dia, se possível, né? Se a gente pensar na nossa matriz de território hoje, né, qual que é a resistência que essa matriz oferece para um animal desse? Isso acaba gerando essas zonas de conflito, né? E a gente precisa de alguma forma sair do conflito para entrar nessa agenda de promoção de coexistência. Felizmente é uma ciência que se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Tem muita gente boa pesquisando, muita gente boa implementando ações em campo para melhorar o manejo de propriedades, para, né, diminuir o impacto, porque infelizmente o impacto do conflito ele é a retaliação. E a retaliação é o que a gente menos quer, porque ela é a retirada direta do animal da natureza, né? Então hoje, principalmente, né, meu trabalho é muito focado daí em grandes felinos, em especial com onças pintadas. Então a gente vem trabalhando em Mata Atlântica, Pantanal e Amazônia, fortalecendo parceiros locais nas visitas rotineiras às propriedades rurais, trabalhando, né, trazendo informações sobre manejo, trazendo oportunidade de utilização de ferramentas assim novas, né, que estão sendo inovadoras, assim, que estão sendo criadas, sejam dispositivos de som, dispositivos de luz, para afastamento desses animais, para que esses animais possam ali passar, mas que eles não se sintam atraídos, né, por alguma coisa que tem na propriedade. Muita coisa que atrai o animal para dentro de uma propriedade rural tem a ver com manejo, tem a ver com um descarte equivocado de uma carcaça de um animal que foi abatido para alimentação, tem a ver com a disposição do lixo naquela área, que atrai, aí o animal vem atraído por um cheiro e ele acaba encontrando um filhote, ele acaba encontrando um filhote de bezerro ali, um bezerro, ou um galinheiro aberto, porque existe um manejo que está também ali feito de outra forma. Então, assim, e às vezes as pessoas estão ali há 30, 40, 50, 100 anos vivendo, né, a família vivendo naquele território, com a mesma forma de atuar. É isso que a Antônia até acabou de falar sobre a relação das pessoas com o território, né? Mas a gente vai fragmentando cada vez mais as áreas, a gente vai fazendo com que a fauna silvestre precise se deslocar cada vez mais e a gente vai gerando mais zonas de conflito, né? Então é importante a gente discutir sobre isso, é algo que globalmente tem sido muito discutido. Assim, para a Europa, por exemplo, é uma discussão super grande com a volta dos lobos, por exemplo. Em vários países europeus, os lobos haviam sido extintos. Teve um mega projeto, um mega trabalho de conservação para que os lobos voltassem, né, para a Suíça, para a Bélgica, para vários países onde não tinha mais lobo. Aí os lobos começaram a voltar, a ocupar esses territórios. Só que enquanto eles não estavam lá, existia um boom na criação de ovelhas. E aí agora você tem que trabalhar essa relação entre a volta dos lobos e a criação de ovelha. E aí você precisa promover alguma coisa, né, essas técnicas. No Brasil, o exemplo mais clássico é o Pantanal, né, onde a gente tem uma altíssima densidade de onça pintada e uma altíssima densidade de boi. Né, é uma região onde tem muita criação de gado e a gente tem uma população. Eu não gosto de falar uma população grande de onça, porque isso pode ser mal interpretado, mas existe uma alta densidade
de onças pintadas. Então você acaba gerando essas zonas de conflito. E é super importante que a gente possa estar junto ao proprietário, ao produtor, né, para que ele entenda isso, para que a gente não precise entrar no caminho inverso, que é o que alguns países, inclusive, começaram a discutir com os lobos. Não, a gente precisa trabalhar assim, manejo de população de lobo, porque elas estão aumentando e está gerando mais conflito. E aí, de novo, assim, né, assim, quando a gente fala de paisagem, esse é um impacto claro, assim, não é uma coisa que vem do nada. Vem porque a gente tem altos índices de desmatamento, porque a gente tem altos índices de incêndio, né? Depois dos incêndios no Pantanal, você teve um boom dos casos de conflito, porque os bichos precisam se deslocar, eles estão fugindo, né? O bicho não está nem sabendo para onde ele está indo, ele está seguindo com um incêndio monstruoso vindo atrás dele, ele acaba entrando em áreas onde ele eventualmente pode ser abatido. Então esse é um trabalho muito forte, aí felizmente existem boas referências, o projeto Onças do Iguaçu, que a gente apoia há mais de 8 anos, é uma super referência no trabalho de coexistência, recomendo que todo mundo dê uma olhada nas redes deles, é um projeto muito bom, muito legal, com excelentes resultados de ponta, né? É a única população de onça pintada, talvez no mundo hoje, que a gente sabe que não está decaindo. Todas as outras, os dados científicos demonstram que a espécie está em decreasing lá nas linhas todas lá da IUCN. Felizmente para o Iguaçu a população se restabeleceu. É um caso em que a gente quase chegou na extinção local, chegou bem perto mesmo da extinção local no Parque Brasileiro. Felizmente existe conectividade com um grande maciço florestal do lado argentino. E aí entra uma outra coisa que é super importante, que dá para fazer um webinar só sobre isso praticamente, que são as cooperações transfronteiriças. E como que é importante que países, né, coordenem esforços nessas regiões de fronteira. Para o Brasil isso é super importante, a gente tem uma fronteira com 7, 8, 9 países aí, e que a gente precisa trabalhar de forma conjunta tanto para manter conectividade, quanto para trabalhar com, né, contenção de crimes ambientais, uma série de outra coisa. Então, assim, acho que é muito importante a gente entender. Esse caso do Iguaçu é muito importante. Se não existisse uma população fonte do lado argentino, a população de onça pintada no Parque Brasileiro seguramente teria se extinguido ali perto dos anos 90, devido às taxas de caça, né? E a gente conseguiu chegar a estabilizar isso, felizmente, aí, com um monte de esforços, muito também relacionado aos trabalhos de promoção de coexistência humano-onça, nesse caso específico. Legal, Felipe, muito legal mesmo, muito interessante. Por isso que eu quis trazer isso também, porque é uma questão que às vezes a gente não associa, né? Quando você pensa, vou restaurar uma área, vou ter uma área de vegetação aqui da minha propriedade, da minha comunidade, essas situações começam a acontecer, né? Então, fatores e itens que estão voltando à vida ali, trazendo essa funcionalidade, essa complexidade do ambiente, acabam se tornando ou parecendo que são problemas, né? E pelo contrário. Então, é muito importante ter essa referência também. Então, recomendo acompanhar o trabalho do Felipe nessa frente também. Agora, para a última etapa do nosso webinar, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso programa de mentoria, né? Então, como a gente falou aqui, como todo mundo levantou pontos importantíssimos, os modelos e essas iniciativas mostram que é possível mudar essa curva, como o Felipe falou também, que está diminuindo, que essa perda de biodiversidade, se a gente unir ação política, financiamento, ciência aplicada em escala e com qualidade. E a melhor forma de proteger a biodiversidade é compartilhando conhecimento. Então, por isso, o TGBS desenvolveu também esse programa de mentoria para focar nessas necessidades mesmo de capacitar as pessoas, não só avaliar e dar essa identidade da biodiversidade na área, mas também oferecer ferramentas para maximizar essa biodiversidade. Nós temos o nosso site, então a gente está com a nossa inscrição aberta, tgbsbrasil.com.br, mas eu vou falar um pouquinho mais da estrutura dessa mentoria para vocês. Então, o módulo que a gente está fazendo da mentoria é o módulo essencial, que é o módulo inicial da mentoria, então ele foi criado para trazer esse conhecimento fundamental sobre a certificação TGBS, mas também sobre todos os indicadores e estruturas básicas do TGBS, não só para entender o que é o TGBS, mas sim para começar a aplicar isso nos projetos de restauração.
Então, essa agenda, né, essa agenda da certificação, da mentoria, apoia os líderes e praticantes de restauração, promove boas práticas do plantio de árvores, agroflorestas, restauração ecológica, e oferece também o suporte personalizado em oficinas, né? E estimula essa troca de conhecimento, como a gente teve hoje aqui, em alinhamento aos padrões do TGBS, que são momentos muito ricos e importantíssimos para a continuidade de tudo. Os objetivos dessa mentoria é a capacidade, aumentar a capacidade de implementação, então está alinhado aos projetos, ao padrão TGBS, transferência desse conhecimento em restauração e monitoramento, aumentar a capacidade técnica e qualidade das aplicações e fortalecer essas práticas de restauração também, tá? Sobre restauração ecológica, agroflorestal, o reflorestamento, e também falar sobre o domínio das métricas, né? Então, começar a aprender como monitorar a biodiversidade e aplicar a gestão adaptativa. E trazer também melhorar os resultados de biodiversidade e esses benefícios socioeconômicos. E também, claro, para os projetos que têm interesse, para as iniciativas que têm interesse, preparar para a certificação. Então, nessa conversa que a gente tem com os interessados na mentoria ou na certificação, é entender o estágio que esse projeto está. Se ele está no estágio maduro o suficiente para ser avaliado nos critérios, legal, a gente já encaminha para essa avaliação. Caso não, uma alternativa é a gente aplicar a mentoria, como a Antônia disse, no exemplo do pessoal de Uganda. Bom, os benefícios práticos, né, e a metodologia que você vai aplicar no dia a dia é, primeiro, design de projetos, então ela fortalece o desenho da técnica para maximizar essas metas de biodiversidade. O engajamento social, que nós falamos aqui também, que é muito importante, então é começar a entender e ter ferramentas para essa inclusão real das comunidades locais, povos tradicionais, indígenas, que fazem parte dessas regiões. Ecossistemas de referência, então, entender como definir o baseline correto, nessa linha de base, para não errar nessa meta de biodiversidade, então entender da onde está, né, da onde partiu esse projeto, onde ele quer chegar em relação àquele ecossistema de referência, né? Então, também vamos falar sobre monitoramento e avaliação com técnicas para medir esses indicadores e gestão adaptativa. Então, como corrigir a rota do projeto para garantir o impacto a longo prazo. O público-alvo é para qualquer um que trabalhe com restauração tem interesse nisso, tá? Então, desde o praticante de restauração, o consultor ambiental que queira aplicar esses conceitos em sua propriedade ou em clientes, iniciativas privadas, ONGs locais, internacionais, agronegócio, então cooperativas agrícolas, organizações comunitárias e o governo e autoridades locais, tá? E aí eles podem ser divididos em 3 grupos. Então, o grupo primeiro que está interessado mais em ensinar melhora dos resultados de biodiversidade, para aplicar, né, todas as técnicas de monitoramento e restauração que é ao longo desse programa de mentoria, ou interessados na certificação, para preparar eles para a certificação em si, e também para os projetos que já têm a certificação, mas eles querem aprimorar e melhorar os seus resultados e manter a conformidade desses resultados. O conteúdo programático geral é esse. Então, primeiro, a gente vai dividir isso em 8 lições. Então, primeiro, a introdução ao TGBS, que a gente vai falar de vários temas, desde os frameworks globais até a aplicação aqui no Brasil, a elegibilidade do projeto, então, o que faz parte disso, que projetos são considerados, o que não é considerado, o que faz parte da lista de exclusão, por exemplo, o processo todo da certificação, e aí a gente começa na aplicação técnica e prática disso, das linhas de base, modelos de referência, como melhorar a proteção do ecossistema, o engajamento dos stakeholders e benefícios sociais, e o monitoramento, a avaliação e a gestão adaptativa básica, isso são os fatores ecológicos também, e, no final, o processo de submissão, que também, como nós falamos, é um assunto complexo, os projetos estão cada vez mais complexos, ainda bem, e também ele tem um processo que ele é bem rico de informações, então é legal ter esse passo a passo para poder submeter o projeto para avaliação também, tá? E em nosso site vocês vão encontrar todo o conteúdo programático destrinchado, tenho ele aqui, mas não vou me alongar nisso, então desde cada ponto vocês vão encontrar todos os pontos principais, tá? Então, desde para melhorar a proteção, adaptar o contexto local, conceitos de relação espécie-área, identificar áreas de referência, como determinar o período da linha de base, de avaliação, desenvolver e generalizar um modelo de referência,
Enfim, são informações muito interessantes e muito ricas para aplicar no projeto que você trabalha ou nas iniciativas que você vai fazer, tá bom? Então, nós temos aqui de 15 a 20 pessoas de vagas, tá? A carga horária total de 36 horas. Nós vamos ter uma etapa online, que vão ser 5 encontros de 6 horas, totalizando 28 horas, período de manhã e da tarde, tá? E uma etapa aí presencial de 8 horas, que vai acontecer no Jardim Botânico Araribá, que é a nossa sede, que é o representante do TGBS no Brasil. Então, uma visita presencial lá, que vamos fazer, conversar, entender e ver algumas coisas na prática também, vai ser bem interessante. Essa etapa presencial ela não é obrigatória, mas ela é muito interessante que faça parte também do currículo e do roteiro de todo mundo que esteja participando da mentoria, tá? Dentro desse programa todo também nós vamos ter especialistas convidados, os mentores também fazem parte de toda a certificação do processo, que entendem toda essa dinâmica que a gente falou aqui, né? Então é muito legal também, vou ter muitos exemplos que acontecem por aí que são muito legal acompanhar, entender e ver na prática acontecendo realmente, né? Então é um ponto muito interessante disso tudo. O investimento para isso é um investimento de R$ 6.400 para esse período todo, utilizando as diversas formas de pagamento na nossa plataforma, tá? Desde cartão, Pix, à vista, enfim, tem várias formas de realizar esse pagamento. Também tem a opção de parcelamento para poder aplicar e começar a utilizar e aprimorar os projetos. Mas para quem está aqui, como o Felipe conhece, sabe que eu adoro uma promoção, gosto de um cupom. Nós estamos oferecendo também isso para quem está assistindo e ficou até aqui com a gente. É esse cupom, TGBS Mentoria 26, que a gente conseguiu um apoio para diminuir esse valor, que fica em R$ 5.910 para esse programa todo da mentoria, também dentro desse programa todo de parcelamento, enfim, de sistema de pagamento. As inscrições vão ser abertas segunda-feira, dia 19 de janeiro, e esse cupom vai ser válido até o dia 21. Então, a semana que vem vai ficar aberta, tá? Então, se você tem interesse, dá um toque para a gente, fala com a gente. No site já tem lá para você declarar interesse, e segunda-feira vai estar aberta essa inscrição para vocês, tá bom? Então, tá lá no nosso site. Se você quiser, é só ir lá, entrar tgbsbrasil.com.br, clicar no Garantir Vaga, se cadastrar lá, que assim que abrir a inscrição segunda-feira, a gente vai entrar em contato com vocês também, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Foi um bate-papo muito interessante, rico, agregador para mim, foi muito enriquecedor fazer parte disso também, tá? Então, qualquer um que tenha qualquer dúvida, dá um toque para a gente no contato @tgbsbrasil.com.br, tem nosso site lá, fiquem à vontade para entrar em contato, dúvidas, se você quiser fazer um programa especial para sua empresa, para sua instituição, para um projeto que você apoia, tá? A gente pode conversar e entender como fazer isso da melhor maneira possível. Então, realmente, a nossa proposta é de compartilhar o conhecimento para conseguir atingir os melhores resultados da biodiversidade. Bom, todos, Felipe, Antônia, David, todo mundo que ficou até agora aqui com a gente, muito obrigado mesmo. E fiquem de olho aí. Daqui a pouco a gente faz mais uma conversa dessa com vocês, convidando também, continuando a nossa conversa aqui com o Felipe, com a Antônia, com o David, e trazendo outros temas também que são muito relevantes para a biodiversidade. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, tenham um bom dia e até mais.